Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai tratar da mentira na política. E essa conversa vai se dar ao som da Betina. A mentira está presente na vida em sociedade, na vida pública, na vida privada. Das mentirinhas aos mentirões, ela está também intimamente ligada à política. Já foi alvo de reflexões de filósofos, sociólogos e historiadores. E agora ganha novos ares nesse século XXI no mundo da pós-verdade, em que crenças e convicções se sobrepõem a fatos comprováveis. Uma assessora do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a cunhar o termo fatos alternativos, para defender declarações oficiais do governo americano dadas logo no início de mandato. A história política brasileira também tem seus casos clássicos, do uso da mentira inclusive para deflagração de golpes de Estado, como no caso de Getúlio Vargas, que usou um documento fraudado para convencer a população de que o Brasil estava sob ameaça de infiltração comunista revolucionária. Foi o chamado Plano Cohen, que foi uma das justificativas para o golpe do Estado Novo e o fechamento do Congresso Nacional em 1937. Esse é um exemplo drástico que levou a um golpe, mas existem vários outros. E aí vem a pergunta, por que os políticos mentem? Os políticos mentem porque eles são humanos, e os humanos mentem, né? Parece evidente isso, só que a gente exige dos políticos algo sobrenatural. E é certo que a gente exija que os políticos tenham um grau, né, de compromisso com a verdade maior do que um ser humano comum. Só que a gente tem que sempre lembrar de dois pontos. O político é um homem ou uma mulher igual nós todos, ou seja, ele também exagera informações, se contradiz, cai em dados falsos, né? Ele, enfim, erra. E, em segundo ponto, a arte da política necessariamente passa pela arte de omitir informações que são desfavoráveis à pessoa, ao candidato, ao político, né? E exacerbar as informações que são favoráveis a ele. Então, a política, ela vive disso, ela bebe nessa fonte, na fonte que supõe omitir o que é negativo e exibir ao máximo o que é positivo. Então, parece que nesse jogo do mostrar e omitir, na verdade, o político mente mais do que a maioria dos cidadãos mundo afora. A mentira, ela faz parte da política, ela é intrínseca à política. O que a gente precisa é saber que ela está lá, sempre esteve lá, independente do sexo, do partido político, da nacionalidade, e que ela continuará lá. Independente da capacidade tecnológica, do momento cultural, da capacidade, do nível educacional da sociedade, a mentira sempre estará lá. O que a gente precisa efetivamente é ter ciência de que os políticos mentem, exageram e se contradizem, e estar preparado para estar menos ingênuo, menos... e se frustrar menos diante dessa mentira que continuará sempre existindo. Essa que você acaba de ouvir é a Cristina Tardáguila, jornalista e autora do livro Você Foi Enganado, Mentiras, Exageros e Contradições dos Últimos Presidentes do Brasil, um livro escrito em parceria com o também jornalista Chico Otávio. A Cristina é diretora da agência Lupa, de fact-checking, ou checagem de fatos, ou seja, ela trabalha diretamente com o tema. Então, a gente perguntou para ela sobre os tipos de mentira. Afinal, existem matizes, né? Nem toda mentira é igual. A gente já citou um exemplo de mentira que levou a um golpe de Estado, mas tem outros tipos de mentira com consequências diferentes. Então, quais são os tipos de discurso político que desinformam a sociedade? Há muitos estudiosos, né, dedicando a vida ao estudo da mentira na política, né? A gente escolheu um deles para guiar o nosso trabalho no livro Você Foi Enganado, e o John Mearsheimer, ele
ele divide em 3 grandes grupos a mentira. A primeira delas, o primeiro grande grupo, é a mentira clássica, né? Quando a informação é claramente falsa, mas é dita pelo político como se fosse verdade. E aí o mentiroso, né, o político mentiroso, ganha vantagem, sai na frente dos demais concorrentes ou da sociedade como um todo, dizendo algo que é claramente falso, e ele sabe que aquilo é uma mentira. O segundo grande grupo é a distorção, que são os dados que são enfatizados ou ignorados de acordo com os interesses que estão em jogo. Ou seja, o mentiroso ele tira o foco da informação que lhe é desfavorável naquele momento e joga a luz na informação que, claro, lhe interessa naquele momento. Ou seja, ele dá aquela distorcida no cenário em que ele está vivendo naquele instante, de forma que ele apareça melhor no palco, né? Que ele fique melhor na fita, que ele fique mais belo, mais interessante, mais inteligente, mais poderoso. E por fim, o terceiro grande grupo é a ocultação, quando a informação é omitida, né? E aí isso acontece muitas vezes, por exemplo, a gente narra no livro com relação a questões de saúde, quando simplesmente a verdade ela desaparece. Ela não aparece, não vem à tona, não é revelada. E aí a gente escuta sempre expressões daquele tipo, não temos nada a declarar, não queremos comentar, né? Isso é, na verdade, a omissão, a ocultação da verdade, o que não deixa de ser uma grande mentira, né? A gente não saber, por exemplo, que as condições de saúde de um político são ruins ou que, enfim, há uma crise econômica à vista que ninguém mais está sabendo, que vem aí um plano econômico grave, enfim. São esses 3 grandes tipos de mentira que a gente conseguiu delinear e tão bem contados no Você Foi Enganado. O primeiro caso relatado no livro é o do presidente-general João Batista Figueiredo. Seu governo, na prática, tentou acobertar o atentado terrorista do Rio Centro, em 1981, no Rio de Janeiro. Militares iam tentar plantar e estourar uma bomba durante um show de música popular no centro de convenções. A ideia era atribuir a explosão a grupos radicais de esquerda, mas a bomba acabou estourando antes, dentro do carro, no colo de um sargento que acabou morrendo. Os militares que planejaram o atentado estavam insatisfeitos com a promessa de abertura política feita pelo Figueiredo anos antes. O presidente-general chegou a dizer que a abertura iria acontecer de qualquer jeito. E quem quiser que não abra, disse ele, eu prendo e arrebento. Figueiredo não prendeu nenhum responsável pelo atentado do Rio Centro. O inquérito militar, para apurar os responsáveis pelo plano frustrado de explodir uma bomba no show e culpar grupos radicais de esquerda, foi arquivado. O caso só seria reaberto no final dos anos 90, já no período democrático. Os relatos de mentiras presidenciais adentram a democracia. Fernando Collor dizendo que não mexeria nos depósitos em poupança dos brasileiros e depois congelando todos eles. Fernando Henrique Cardoso prometendo não desvalorizar o real e depois fazendo o contrário. Luiz Inácio Lula da Silva eleito com um discurso anticorrupção e depois cercado por ela. Dilma Rousseff prometendo governar sem ajuste fiscal e depois mudando totalmente o rumo. Aí a gente entra numa questão. Existe alguma mentira justificável por parte de um líder político? No campo teórico, Platão, filósofo da Grécia Antiga, admite a mentira na política, desde que usada por profissionais, e a compara a um veneno usado de forma dosada por um médico para curar uma doença. Nicolau Maquiavel, filósofo florentino da época do Renascimento, discorre sobre a utilidade da mentira para conquistar e manter o poder. São reflexões bem complexas, para além desse resumo rápido, mas que despertam essa questão sobre a mentira na política. Ouça o que diz o Chico Otávio sobre isso. Bom, no livro, citamos um artigo do filósofo José Arthur Janotti, Moralidade Política numa Sociedade de Massa, no qual ele diz que as expectativas morais da sociedade nada têm a ver com as praticadas no meio político, como se os políticos tivessem uma ética própria, capaz de admitir a mentira como uma ferramenta regular de poder, uma espécie assim de ética de exceção. A meu ver, a eleição é uma espécie de ponto de encontro dessas duas éticas. É o momento em que a sociedade responde se está ou não disposta a tolerar as diferenças. A teoria de Platão é maravilhosa, mas acho que o veneno usado em excesso acaba matando o paciente. E é o que está acontecendo por aqui. Os últimos acontecimentos dos escândalos às tramas palacianas transformaram a mentira, a fraude, as contradições no carro-chefe do modo de fazer política. O livro, nesse contexto, é um modesto convite à reflexão. Será que os políticos brasileiros não foram longe demais?
Que mensagens as urnas podem dar a eles? Olhando para o passado recente, o leitor pode colher alguns subsídios importantes no momento da sua escolha. Platão hoje certamente sofreria para encontrar a melhor teoria para explicar esse estado de coisas. Talvez Maquiavel tivesse mais facilidade. Bom, a gente tá nesse momento de pós-verdade, de fake news espalhada para todo lado, com a internet e as redes sociais tomadas por muita mentira, que às vezes acaba replicada e reproduzida publicamente por líderes políticos. Ao mesmo tempo, a gente vê crescer um trabalho de contenção, de verificação de boatos, de checagem de discursos políticos. Esse aumento da cobrança sobre os discursos dos homens e mulheres públicos, o aumento da demanda por transparência, tem poder de mudar a atitude de líderes políticos no futuro? Ou essa é uma batalha perdida? Ouça a Cristina. Ninguém que se dedica com paixão ao fact-checking, que é essa prática de checar a veracidade do que é dito pelos políticos, pode acreditar que essa é uma batalha perdida. Tem que acreditar, na verdade, que é uma batalha de longo impacto, né? Que é algo que vai precisar de um bom tempo para surtir efeito, e é nisso efetivamente que eu acredito. E também eu acho que não é uma batalha que tem que ser comprada apenas pela imprensa, né? Ela tem que contar com o apoio de outros setores. Eu aposto, por exemplo, que a gente precisa contar com o apoio do mundo da educação. Eu acho que é indispensável que a gente treine as nossas crianças para que elas exijam que as informações que elas recebam sejam cada vez de melhor qualidade. Sejam dos pais, seja dos professores, seja dos filmes, das músicas, né? É indispensável a gente cultivar essa lógica de que uma informação passada, seja por quem for, precisa ser uma informação robusta, onde haja fontes, onde hajam dados contrastáveis com bancos de dados públicos e mais. É importante que os nossos gestores, e aí já passando para um terceiro vértice dessa lógica da importância de ter o fact-checking consolidado na sociedade brasileira, é que os gestores têm que entender que eles também precisam criar e apostar na construção de dados de qualidade sobre a nossa sociedade. Não adianta nada a gente ter um monte de checadores profissionais dispostos a verificar o grau de veracidade de uma determinada fala, se os dados estão desatualizados, velhos, não são confiáveis, né? Então, assim, a batalha em favor de um discurso político de melhor qualidade, ela passa por convencer as nossas crianças de que isso é importante, ensiná-las como fazer e convencer os nossos gestores de que eles precisam criar dados de boa qualidade para que eles sejam usados por quem efetivamente quer ouvir, né, e debater com base em informações de boa qualidade. Não é uma batalha perdida. A luta por por frases e por informações de boa qualidade é algo que todos nós e qualquer um de nós deve almejar. Deve ser porque, afinal de contas, a informação, eu costumo dizer, é a unidade básica de qualquer decisão. Seja a decisão mais simples, né, de qual o caminho que você vai fazer para voltar para casa, qual é o alimento que você vai comer hoje, em que escola você vai matricular o seu filho. A informação, ela é a unidade básica de qualquer decisão. Então, se você tem uma informação de má qualidade, a probabilidade de você tomar uma má decisão, ela aumenta, ela fica muito grande. Então, a gente precisa, como cidadão, defender com unhas e dentes a ideia de que as informações precisam ser de boa qualidade, não só da boca dos políticos, não só da boca dos gestores, mas de absolutamente todos que estão ao nosso redor. E para isso acontecer, a gente precisa efetivamente começar desde muito cedo, dentro de casa, dentro da nossa família, dentro das escolas, né? E aí começar a exigir isso também de cima para baixo, né? Do presidente, do Senado, da Câmara. E aí ver que daqui a alguns anos, se tudo der certo, a gente vai ter uma sociedade com informações de melhor qualidade, debatendo as políticas públicas baseadas em dados muito melhor quantificados e melhor retratando a realidade brasileira. Para concluir essa conversa sobre mentira na política, a gente perguntou para o Chico Otávio: o eleitor já tem penalizado os líderes que mentem? O novo contexto político brasileiro pode levar a um cálculo do eleitor na hora de ir para a urna?
Ouça o que ele diz. Há, sem dúvida, um apoio generalizado às operações da Lava Jato. A sociedade parece bem satisfeita com seus resultados, como se finalmente tivesse surgido uma luz no túnel que nos leva ao fim da impunidade. Então, esse talvez seja um exemplo mais eloquente do que a resposta das urnas, que ainda não são veementes assim. Mas estou muito curioso em saber o que ocorrerá por aqui após o 7 de outubro. O Globo, por exemplo, já revelou que os filhos dos políticos presos na Lava Jato, no Rio de Janeiro, são os que mais contam com verba de campanha. E o eleitor? Se deixará encantar pela exposição massiva desses candidatos ou o seu voto terá o mesmo peso das sentenças dos juízes Moro e Bretas? Está aí uma angústia que eu vou carregar até o início da contagem dos votos. Vamos agora para a nossa dica de livro. Vai ser, portanto, uma dica dupla. A dica do livro Você Foi Enganado, da Cristina e do Otávio, que a gente tratou aqui, e a dica da Marina Menezes, editora executiva do Nexo Jornal. Vai lá, Marina. Oi, Conrado. Obrigada pelo convite. Eu vou indicar para os ouvintes do Politiquês o livro Cado, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski. A editora do livro é a Cossack Naif. Então, imagino para quem se interessar hoje em dia vai encontrá-lo em sebos. O livro é um relato que o Bernardo escreve, cujo protagonista é o Sr. K, que é o pai dele, e é o momento em que, em 74, a irmã dele desaparece. A Ana Rosa Kucinski, que é uma professora de química na USP, casada com um físico, e o casal desaparece ali, e a gente vai acompanhando o relato do Sr. K, que é o pai da Ana Rosa, buscando a filha dele, né? Então, buscando o que aconteceu com a filha dele. Então, tem um momento de o que será que aconteceu, até o momento de que, de fato, você descobre que ela foi desaparecida pelo Estado brasileiro, pela ditadura militar, e ele faz todos os esforços, da família toda, né? Faz todos os esforços aqui no Brasil e internacionalmente para tentar descobrir o que aconteceu com a Ana Rosa. E o Sr. K, ele mesmo, um judeu fugido, um judeu polonês fugido ali do nazismo, veio para o Brasil nesse momento de fugir do nazismo. Também tem uma parte que ele é familiar da história como uma história de um resistente, como a Ana Rosa foi. Infelizmente, né, a gente está há mais de 30 anos de redemocratização, 2018 faz 30 anos da Constituição, e essa história ainda é uma história que é muito importante de ser lida. Eu acho que o Estado brasileiro, o Brasil nunca superou, o povo brasileiro, a gente nunca superou a nossa ditadura militar, porque a gente também nunca resolveu essa história. E, infelizmente, ela encontra, né, o que foi o nosso passado da ditadura militar, encontra ecos até hoje no país. Seja pela forma como ele é muito presente, mas, sobretudo, do que encontrar ecos, ele é muito presente na história do país, seja pela forma como a gente trata temas como segurança pública, sistema penitenciário, e até esse eco que é sempre, esse discurso que é sempre minoritário, mas ainda muito presente, de pedido pela volta da ditadura militar, né? De um pedido de alguma parcela da população que pede que volte a ditadura militar. Acho que esses pedidos ali que apareceram em 2013 e ficaram muito presentes nas manifestações de 2015 e voltam com força agora no processo eleitoral de 2018, ele é um sintoma ali de um passado muito mal resolvido que o Brasil viveu. E eu acho que é isso. Fica aí uma dica de leitura para a gente pensar ali o que foi o Brasil o Brasil da ditadura militar e como é grave quando a democracia não está presente, né? Então, ler aí esse relato familiar, ele também é uma forma da gente pensar que tipo de Brasil, que país a gente está construindo hoje e que a gente vai deixar para os nossos filhos. Fica a dica e boa leitura. Com produção da Laila Moalen, colaboração de Ricardo Monteiro e músicas da Betina, a gente termina aqui mais um Politiquês. Eu sou o Conrado Corsaletti e espero você na próxima. Valeu!